Olá pessoal, hoje nós estamos com uma convidada especial também, doutora Evelyn. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigada. A gente vai falar sobre emergências obstétricas e eu gostaria que você falasse quais são as observações que o médico regulador espera. Sobre a crise hipertensiva, PA sistólica maior ou igual a 140, diastólica maior ou igual a 90. A pressão arterial na gestante deve ser aferida com a gestante sentada ou em decúbito lateral esquerdo e o transporte em decúbito lateral esquerdo, com o objetivo de fazer a descompressão da veia cava inferior, melhorar o retorno venoso da gestante e diminuir os sintomas da paciente. Atentar aos sinais de gravidade da pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, enfim. Se a família relata histórico de proteinúria, se a paciente tem no exame físico alteração dos reflexos, se a família relata que a paciente está com histórico de cefaleia, de tontura, se a paciente apresenta distúrbios visuais, entre eles escótomas visuais, diplopia, está com alteração do nível de consciência ou então alteração no exame físico torácico abdominal relatado pela família em consultas anteriores do hipocôndrio direito, do torácico retroesternal, dispneia, ou a família relatar a diminuição no volume urinário, ou a paciente apresentar algum sangramento, especialmente vaginal. Se a paciente, na hora que você estiver transportando na ambulância, estiver com náusea, vômito, ou alguma alteração de sintoma trato gastrointestinal, também atentar para esses sinais de gravidade, comunicar esses sinais de gravidade à regulação médica e verificar a possibilidade de apoio da CIV ou da SAV. A gestante é uma paciente de risco ou não? Sem dúvida é uma paciente de risco e a gente tem que estar atento a esses sinais de gravidade e, sem dúvida, passar o caso para a regulação médica com todos esses detalhes, que é importante para a regulação médica avaliar se, além do suporte básico de vida, enviar um suporte intermediário ou avançado também para apoiar e oferecer o melhor para a paciente gestante. Legal. Conversa com a família, com a própria gestante, vai te dar muito subsídio para você passar parâmetros para regulação médica com mais profundidade, né? Com mais observacional também. Isso, inclusive, se a gestante tem histórico de outras gestações também com esses sinais de gravidade. Em relação às fases do trabalho de parto, a primeira fase é realmente o período de dilatação. Então, a equipe da SBV pode higienizar o períneo, calçar luva estéreo, colocar compressa ao redor da região perineal, incentivar a força durante a contração. Lógico que as contrações 1 a cada 3 a 5 minutos, com a duração entre 50 a 60 segundos para o trabalho de parto. E importante durante esse período atentar à posição das mãos do técnico de enfermagem durante o trabalho de parto. Então, a mão esquerda ela tem que estar na região occipital do feto e a mão direita, o polegar e o dedo indicador, tentando aproximar os músculos do períneo, tentando evitar ao máximo a laceração. Antes de a gente falar dessa segunda fase, doutora, eu queria falar sobre os sinais de parto iminente. Para que fique bem claro, a nossa equipe técnica não faz inspeção de vulva, com exceção se tiver aí os sinais, pelo menos 3, né, que seria apresentação fetal, a mãe está verbalizando isso, tem perda vaginal de líquido e também dor e, o mais importante de tudo, as contrações. Passar o caso para regulação, esperar no local ou seguir. Então, pessoal, em relação à segunda fase do trabalho de parto, período expulsivo, verificar a presença circular de cordão, se tiver frouxo, remover pela cabeça do feto. Se tiver justaposto, aí vai ter que colocar o cord clamp, tá? E entre os cord clamps dá uma distância mais ou menos 3 centímetros entre um e outro, e no meio você secciona aí com a tesoura para desfazer então a circular de cordão.
Além disso, manter o apoio da cabeça do RN, acompanhar o desprendimento dos ombros, lembrar sempre que primeiro tem que sair o ombro que está mais anterior, e para facilitar a saída desse ombro que está mais anterior, o técnico de enfermagem pode fazer uma pressãozinha ali na vulva para facilitar a saída. E depois o ombro posterior também fazer uma pressão ali próximo para facilitar a saída. E após o nascimento, apoiar o RN lateralizado sobre o abdômen da mãe, lembrar sempre dessa relação entre o RN e a mãe, então sempre deixar um próximo ao outro, cobre com campo, lembrar de não cobrir a face. O clampeamento tardio ocorre após o cordão parar de pulsar e aguardar cerca de 1 a 3 minutos para clampear o cordão, a não ser que o paciente seja HIV positivo, né, a mãe, ou se a criança está em sofrimento, ou se tem algum relato aí de isoimunização, ou seja, o fator ABO RH da mãe do feto aí não bater. E aí, nesses casos, a ligadura tem que ser precoce do cordão umbilical, até em 30 segundos. Ah, não, beleza, é isso que eu ia falar. Porque se tiver algum problema que você precisa tratar, não vai tratar no abdômen da mãe, né? Você corta logo e vai tratar, de preferência em outro local. E o clampeamento do cordão umbilical, o primeiro clamp para ser colocado de 15 a 20 centímetros a partir do abdômen do RN, ordenhar o cordão no sentido da mãe, e o segundo clamp de 3 a 4 centímetros na frente do primeiro clamp. Cortar com a lâmina do bisturi estéreo entre os dois clamps umbilicais. O que é legal, doutora, é o seguinte, se você não lembra dessa coisa de 5 centímetros, então você faz um palmo do abdômen do bebê, né? E depois do segundo, o terceiro corte clamp, o segundo corte clamp, 3 dedos, 2 dedos, dependendo, né? E vai cortar no meio aí, cuidado para não se machucar. O legal é fazer uma ordenha para não espirrar o sangue no rosto, nem seu, nem no seu parceiro condutor. Posicionar a cabeça do RN em leve extensão, aspirar a boca e nariz, somente se tiver secreção, pode usar uma sonda número 8 ou 10, secar a cabeça e o corpo do RN com compressas e trocar sempre as compressas por compressas limpas, mantendo a abertura frontal se a opção for cobrir, para terminar aí a avaliação do RN. Maravilha. Agora a gente vai falar sobre o RN aí que não precisa de reanimação. Após o clampeamento do cordão, a gente tem que manter sempre a temperatura entre 36,5 e 37,5 do RN. Identificar com pulseira, a branca vai ser a da mãe e a rosa ou azul do RN. E o RN ele tem que ser transportado no tórax da mãe, pele a pele, coberto mãe e bebê com a manta aluminizada. E sempre que possível, prosseguir com a avaliação do RN em cima do abdômen, utilizando a técnica pele a pele. Agora, em relação a manter a criança aquecida após o clampeamento do cordão, protege a cabeça com touca, avalie inicialmente a frequência cardíaca com estetoscópio no pré-córdio, tônus muscular, respiração e choro. E continuamente está observando isso, né? A respiração, o choro, o tônus muscular e a atividade e a cor também que está o RN, tá bom? Em relação à reanimação neonatal, é sempre importante a gente ver se é termo, pré-termo, a gestação, se o RN está chorando ou respirando, se o tônus muscular está em flexão. Se for não para alguma dessas perguntas, aí pedir apoio da CIV ou da SAV, prover calor, colocar a touca, posicionar a cabeça. Se a frequência cardíaca do RN tiver menor que 60 batimentos, aí iniciar já RCP 3 para 1. Que é avaliar após 60 segundos, se a frequência cardíaca continuar abaixo de 60, continuar RCP 3 para 1. Se a frequência cardíaca tiver maior que 60, aí a ventilação à pressão positiva com oxigênio a 100%. Aí no caso, se aqueceu e a frequência cardíaca continua abaixo de 100, aí você faz a ventilação com a pressão positiva, observa a oximetria, reavalia após 30 segundos se apresentou melhora ou cuidados de rotina e se não melhorou, corrigir a técnica e ventilação pressão positiva novamente. Não melhorou, corrigir técnica, ventilação pressão positiva com O2 a 100%. Então atentar aos valores da saturação de oxigênio até 5 minutos de vida entre 70% e 80%,
de 5 a 10 minutos de vida entre 80% e 90% e maior que 10 minutos de vida entre 85% a 95%. E no RN prematuro, menor que 34 semanas, todo procedimento deverá ser realizado com RN em saco plástico sem secá-lo. Obrigada. Tamo junto. Obrigada. Até mais, pessoal. Um abraço.